Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Desconstruir. Eu sou o com H. E eu sou a Aline Brito. E hoje nós vamos conversar com um carinha muito interessante, só que já começa a curtir, começa a compartilhar, dar o like e também seguir a gente na rede social no Pode Desconstruir. Além disso, no particular, no pessoal, a.Line Brito e... O meu Igor com H, Souza.ofc. Bom, Pode Desconstruir, um lugar de ideias relevantes e de pensamento livre. Estou com ele hoje, ele que é gerente de marketing da Brasil Bitcoin e também sócio fundador da Arctic. Estou com ele, Jorge. É isso aí, valeu pessoal, agradeço Seja bastante bem-vindo. pelo convite. É a primeira vez que eu estou fazendo um podcast, uma entrevista assim de fato. Né? Nunca imaginei tá numa coisa como essa, mas muito bacana, vamos pra cima. Vamos lá. Jorge, a galera que já nos acompanha há um tempo, ou você que está em casa, a gente tem um quadro aqui logo no início, que é para mostrar um item que marcou a sua vida de alguma forma, um ponto de desconstrução. Qual que foi o item que você trouxe pra gente aí? Quando você comentou sobre o objeto, a primeira coisa que veio na minha cabeça já foi o Bitcoin, né? Então, é uma moedinha, uma representação física, né? Não é o Bitcoin de fato. Você imprimiu o Bitcoin, né? Imprimi. E também um colar, né? Com o inicial aqui do Bzinho do Bitcoin também. Certo. Então a gente tá falando com uma pessoa riquíssima, né? Pelo Será? visto. Certo. Milionária, talvez. Muito bom, muito bom. Mas por que esse objeto impactou a sua vida? Fala pra mim. O Bitcoin, para mim, ele foi uma virada de chave muito importante, porque profissionalmente falando, foi a primeira experiência que eu tive que me impactou muito, assim, de fato. Então, eu cresci muito a partir de desenvolver, empreender nesse mercado de criptomoedas. Exato. Mas qual que foi o cenário que ele entrou na sua vida? Tá, começou assim, eu tinha um amigo na época que, ele, assim como eu, ele sempre foi fissurado em tecnologia. Sim. Então, a gente ficava sempre vendo coisa de inovação, tal, qual o iPhone que tá saindo e tal, ficava comparando as especificações, não sei o quê. Aí ele comentou comigo um dia, né? Dá uma olhada aí sobre essa moeda digital que o pessoal tá falando. Aí eu olhei, aí eu falei assim, tá de sacanagem, né? Tipo assim, a moeda digital que você não pode pegar e, tipo assim, não vai pra frente uma parada dessa. E ele Certo. comentou comigo, acho que foi em 2015. Uhum. Meu azar aí não ter comprado na época. Mas aí, beleza, foi passando o tempo e nesse período ali, 2015, 2016 e 2017, o Bitcoin estava numa ascensão muito alta em relação ao preço e também o mercado se desenvolvendo bastante. E aí eu comecei a ver que eu estava perdendo o bonde andando, aí eu falei assim, antes tarde do que nunca, né? Sim. Então, aí eu falei pra ele, e aí, você já tá mexendo com a parada, como é que é? Ele falou, tô fazendo umas operações aqui, com o Bitcoin tá dando certo. Aí eu falei, beleza, me explica aí como que funciona isso. E aí, eu comecei a fazer algumas operações, né, aprender como que comprava numa corretora. Na época eu era menor de idade, eu não podia criar conta em corretora. Aí eu cheguei na minha irmã e falei assim, presta seu CPF aí rapidão. Aí criei a conta lá, usei a conta dela emprestada. E aí eu comecei, a me apaixonar pelo tema de fato. Então, comecei a pesquisar o que era em si, não só ver ali a questão da variação do preço, porque vai muito além disso. Então, eu comecei a estudar um pouco mais da funcionalidade em si, por que ele vale o que ele vale. E aí, dessa forma, eu comecei a me apaixonar pelo ecossistema em si. E aí, a gente teve uma ideia de fazer um empreendimento na época, para lançar uma plataforma onde as pessoas pudessem negociar ali, também uma plataforma onde as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, porque ali para 2016 e 2017 não tinha muito conteúdo em português educativo relacionado a Bitcoin. Certo. Então, a gente pegava ali o conhecimento que a gente tinha ali em inglês básico, mas a gente fazia algumas traduções de alguns temas, de alguns artigos, e meio que ia postando, né? A gente tinha meio que um blog, tinha grupo no WhatsApp, a gente começou a criar um ecossistema ali Você tinha que idade nessa época? eu tinha 15 para 16 anos na época. Você viu? E aí, a gente começou a trabalhar nesse ecossistema. Meio que montar uma comunidade, assim, e aí muita gente começou a, falar, cara, esses caras aí é novo e tal, e já tá... Novo de idade, inclusive, de idade. né? Também. E aí, qual que foi a grande virada de chave? Foi
uma vez que um cara, ele entrou em contato com a gente, no privado, ele falou assim, ó, eu tô fazendo algumas operações, investimentos aqui com Bitcoin, só que eu tô perdendo dinheiro. Aí eu falei, pô, como assim? Porque o que acontece? Na época, o Bitcoin ele estava em ascensão de preço, você não precisava também ser um gênio, um expert para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então eu falei, você tá fazendo alguma coisa errada. Aí ele me mandou lá o que ele tava fazendo as operações, aí eu pontuei, ó, tá errado isso, tenta fazer isso e aquilo. Aí ele fez e deu certo. Aí ele falou, pô, você é um gênio. Ele falou, nossa, você nunca tinha visto uma parada assim. Aí ele chegou até nós e falou, ó, você não quer operar o meu dinheiro? Aí eu falei assim, sinceramente falando, eu nunca fiz isso, mas pode ser. E aí foi a primeira vez que... Nossa, tipo você assim, foi muito corajoso, né? Operar eu o dinheiro fui, de uma mas- outra pessoa que você tava começando. Mas é importante. tipo, o que acontece? Eu já coloquei algumas condições que eram bem favoráveis para mim, porque eu falei, ó, é um ativo volátil, então se perder, não posso fazer nada. Não assinou nenhum contrato, né? Não, até tinha uns termos e tal, só que se ganhasse, a gente recebia uma porcentagem. Tá. Então, tipo assim, Tá tudo certo. ou eu não ganho nada, ou eu ganho dinheiro, não tinha como eu perder, tecnicamente, então eu tava na vantagem. E aí, igual eu tava comentando, não é também tirando o meu mérito, mas você não precisava ser um gênio, um expert para poder fazer dinheiro no mercado naquela época. Porque basicamente só de você comprar ali o ativo, ele já começava a valorizar. Então, eu comecei a fazer isso e, tipo, ele começou a ver que tava dando retorno, aí ele foi aplicando mais grana, assim, e tal. E aí, tipo, virou uma escala absurda. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um bom dinheiro, assim, de fato. E aí, foi muito bom, só que aí, final de 2017 para 2018 também teve uma queda nas criptomoedas. Aí foi um grande divisor de águas, porque uma estratégia que você tem no mercado de alta não funciona no mercado de baixa, e o mercado financeiro você tem que ter muita paciência, porque não é do dia para a noite que um ativo retorna. E nessa né? época também não dava pra diversificar tanto em questões de moedas, porque também não tinham muitas moedas, né? Exato. Era o Bitcoin, o Ethereum já existia? Já, Ethereum 2014, Bitcoin 2009, tipo, tinha algumas, só que não eram muito sólidas. E elas estão presentes ainda hoje no mercado? Hoje tem milhares. Que Não, eu não, não tem tenho bastante, dado. mas continua desde lá de trás, além do Ethereum e do Bitcoin? Sim, hoje tem milhares de moedas, né, no mercado, e surgem novas, tipo, diariamente. Então, é um mercado que ele está crescendo muito o ecossistema como um todo, porque ele está trazendo aplicações reais mesmo no dia a dia. Então, esse foi a primeira coisa, assim, que foi um divisor de águas, de fato, assim, para mim. Porque também teve um investimento pessoal que eu fiz, com essa grana que eu tinha ganhado, que eu investi numa criptomoeda chamada Rayblocks, depois ela mudou o nome para Nano. Mas ela é uma moeda que em um mês ela valorizou 100 vezes. Caraca. Porque ela tinha uma proposta de solucionar os problemas que o Bitcoin tinha. Porque o Bitcoin, às vezes, ele é um pouco caro para você fazer uma transferência. Então, para transações menores, ele não é uma moeda muito apropriada. E também relacionada à velocidade. Então, é uma moeda que teve um hype muito grande naquela época. E você pegou o time certo. Aí eu peguei o time certinho. Tipo, é uma chance em 1 milhão que isso aconteceu. Mas, imagina, eu coloquei uma grana que não era muita, mas, tipo assim, sei lá, uns 2 mil reais, e subiu 100 vezes. Então, foi a primeira vez que eu fiz 6 dígitos. Tipo, foi ali, eu tinha 16 para 17. Caramba. Só que o que acontece? É o que eu sempre falo. Não adianta você ganhar dinheiro se você não tem a sabedoria. Exato! Então, assim como eu ganhei os 6 dígitos, eu também perdi. Perder 6 dígitos. Então, assim, parando para analisar hoje, eu acho que foi uma experiência boa na época. Vai, importante, chorei, né? Mas, analisando hoje, foi muito importante, porque hoje eu dou muito mais valor pro dinheiro e também tenho mais sabedoria para poder lidar. Então, como foi uma parada que veio, entre aspas, fácil, e eu nunca tinha passado por uma experiência como essa, então também foi muito fácil. Porque o que acontece, assim como ela subiu 100 vezes, ela também caiu muito. Porque é um teste psicológico muito complicado. Imagina, você olha sua carteira hoje lá de criptomoedas.
Aí você tá com, sei lá, 20 mil. Aí você dorme, aí tá 40. Você não fez nada, só dormiu. Aí você dorme, aí tá 100. Aí, tipo, você fala, e aí, vai parar quando? Aí você fala, e se eu tirar agora e amanhã eu vou ter dobrado de novo? Então você fica naquele dilema. E eu não acertei o timing pra poder sair. Então eu tive uma perda muito grande também. Mas aí foi também nessa época, que eu tinha 16 anos, né? Que aí eu me emancipei. Aí eu falei pra minha mãe, ó, tipo, eu quero abrir empresa, eu quero morar sozinho e tal. Aí a minha mãe ficou muito... Chocada. Processo, porque a minha mãe, ela sempre foi, tipo, muito protetora, assim, sempre gostou de cuidar. São dois, né? Você e sua irmã, é isso? É, exatamente. E aí, Você é o mais novo. eu sou mais Caçula. novo, exatamente. Então, ela ficou, não é possível, tipo assim, você tem 16 anos, vai sair... Dei todo amor e carinho. explica. Agora que tá ganhando dinheiro, quer Aí vai sair de sair, casa. Aí eu falei, não, mas eu quero ter essa experiência, né, de morar sozinho. Aí eu tomei essa decisão. Aí eu falei, ó, vou morar sozinho e tal. Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu comecei a ver os imóveis, assim, que eu queria alugar. Eu queria um apartamento. Aí eu achei um que eu achei muito massa, que tinha uma vista legal. Aí eu fui visitar o apartamento. Aí foi o corretor, tava lá. E aí... Se hoje eu tenho cara de novo, imagina... Você lembra? Eu lembro. Imagina eu com 16 anos. Aí eu cheguei, aí o cara... Olhou de baixo pra cima. Você tá me trollando? Cadê seu pai, tá ligado? Tipo, é seu pai que vai alugar? Tipo, ele achou que eu era filho do Jorge, entendeu? Aham. Ele falou, cadê o cara que tava entrando em contato? Eu falei, não, sou eu, pô. Ainda bem que seu nome é Jorge, não é Enzo, por senão tem dois problemas. Falando meu sobrinho? Nada contra. Então, ele falou, não, como assim, você vai alugar? Aí eu falei, pô. Aí ele, não, mas não dá, você é menor de idade. Aí eu falei, não, é que eu sou emancipado. Aí ele nem sabia, tipo, o que era isso, né? E aí, beleza, mas mesmo assim, ele prosseguiu, aí eu visitei, gostei. Eu falei, não, é isso aí, quero fechar. Aí eu aluguei lá por um ano, aí eu morei sozinho lá por um ano. Foi uma experiência muito louca, assim, também, porque... Tipo, imagina, você é novo e eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Sim. Tipo, você não precisa dar satisfação, entre aspas, pra ninguém, você tá ali, você tem sua independência. Então, foi uma experiência muito interessante também. Jorge, agora algumas coisas, tá? Caiu, mas tá tudo certo. Tá vivo. Algumas coisas rápidas, assim, só abrindo um parênteses, aproveitando aí o engate da sua história. Como que funciona esse processo de emancipação? Porque eu não faço ideia. Certo. E acredito que a galera aí também não saiba. Basicamente, o processo de emancipação, ele vai fazer com que, na esfera civil, você se torne maior de idade. Sim. Então, algumas coisas você vai poder fazer com maior de idade, outras coisas não. Então, por exemplo, tirar CNH, você não pode. Comprar bebida alcoólica, você não pode. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, Então, quando você se emancipa, algumas coisas você já pode fazer, tipo casar, civil, você pode, por exemplo, abrir empresa. Adquirir imóvel. Você pode assinar, tipo, como se fosse um adulto. Só que na esfera penal, você continua sendo menor de idade. Mas o processo basicamente você precisa autorização dos seus pais, aí você vai no cartório, e aí você agenda lá para fazer esse processo. Aí basicamente você entra numa sala, tipo, igual essa aqui. Faz um teste de QI. Pra saber se é real, né? Eu não sei se com você ou com seus pais, né? Pra ver se eles pois estão... Aí, leio uma folha gigantesca lá, tipo, eu autorizo meu filho, tal. Fica lá lendo uns 10 minutos, uma folha gigante, e custa R$450, uma folha. Aí, basicamente, aí eles assinam, e aí já tá emancipado. Aí é uma folha, assim, tipo, de sulfite, aí... Um diploma. Diploma de maior de idade. Aí tem que carregar também na carteira pra comprovar. Muda alguma coisa na documentação? Não, Não, porque, na verdade, nem tem muita utilidade pra você andar, assim, com ele na rua, porque você... Por exemplo, pra alugar um hotel, talvez seja necessário, aí é importante. Mas no dia a dia, assim, tipo, o policial, sei lá, quero ver esse documento. Aí você vai mostrar a emancipação e vai falar, tipo, mas e aí? Então, acho que no dia a dia, assim, não muda muita coisa, não. Mas para essas coisas da área civil mesmo.
Bacana. Agora uma aula rápida de Bitcoin. Fala pra gente. Você falou que você Tá. começou a fazer posts, ler artigos, mas uma aula rápida. O que é o Bitcoin? Bom, basicamente, o Bitcoin, ele é Não conta quem desenvolveu isso, pelo amor de Deus. Não Você vou falar, sabe, segredo, mas... é segredo. Só eu sei no mundo, tá ligado? Mas basicamente o Bitcoin é uma moeda digital. O que muita gente confunde, que o Bitcoin ele é um investimento em si, como se ele fosse uma aplicação, uma poupança, um tesouro direto que você CDB. coloca o dinheiro, aí tipo ele rende. Não, ele é uma moeda que ele tem um preço, ele tem uma cotação, assim como o dólar, por exemplo, e ela varia. Então, quando você faz uma aplicação no Bitcoin, o que pode acontecer é que amanhã o preço pode ter subido ou ele pode ter caído também. Depende da oferta e demanda por conta do ativo. Mas por que o Bitcoin ele vale? Assim, por que ele tem um valor? Por que ele tem um preço? Basicamente, o Bitcoin, o grande valor dele atrelado são as características intrínsecas no ambiente fundamental dele. Que é o quê? Diferente de um dólar ou de um real, que ele é carimbado pelo Banco Central, né? E ele também está ligado em todo um sistema de pagamento centralizado. Então, por exemplo, você tem o dinheiro lá na sua conta, que, entre aspas, é seu. Só que, alguém te processou, ou sei lá, tipo, o Estado pode coercitivamente ir lá e tomar esse dinheiro que está na sua conta. Então, ele não é seu, assim, ele tá sob sua posse, mas ele não é seu de verdade. O Bitcoin vem para resolver isso. Então, ele é um ativo que ele, primeiramente, ele é global, então ele não tem distinção se é Brasil, se é Estados Unidos, se é China. E ele também tem essa descentralização. Então, ele não fica custodiado, ele não fica centralizado a um poder central. Isso quando começou, né? Hoje a gente já tá vendo que tá mudando algumas coisas aí, né? Você diz em relação que é regulamentação... Isso e em questão de tentar ou com o objetivo de centralizar também a... Existem essas tentativas... Porque algumas corretoras já têm eles. Isso Sim. faz parte? Existem duas coisas diferentes. A centralização do Bitcoin, que o pessoal comenta, é relacionado à questão da mineração. O processo de mineração, basicamente, é a geração de novas moedas. Como que funciona isso? É bem interessante explicar. Eu gosto de comparar bastante com o ouro físico. O ouro físico, para você encontrar ele, o que você precisa? Da força bruta de uma máquina, sei lá, tipo, ir lá e literalmente minerar. Né? Hoje tem alguns processos mais avançados, mas é um processo de tentativa e erro, basicamente, até você encontrar. Então, o que acontece? Quanto maior a sua força bruta, tecnicamente, maior é o seu retorno ali de ouro que você encontra, certo? No Bitcoin, ele é semelhante, só que no ambiente digital. Então, ao invés de ser lá com uma picareta, literalmente, mas por isso que eles usam esse nome de minerador, é o poder computacional, a máquina. Então, a gente pega um iPhone, por exemplo, o 15, saiu agora, ele tem uma força bruta muito mais robusta do que um iPhone 5, sei lá, de 10 anos atrás. Então, basicamente, existe essa competição para, entre aspas, encontrar novos bitcoins. Então, é um problema matemático que ele é distribuído na rede, de forma descentralizada, tá? E aí, os mineradores ficam caçando, tipo, o resultado, que é uma conta absurda que você precisa de uns computadores gigantescos, uns galpões absurdos, para você encontrar a resposta. Você encontrou a resposta, você recebe Bitcoin, os Bitcoins que são gerados. E atrelado a isso também, você valida as transações que estão ali pendentes na rede. Porque eu envio o Bitcoin para você, ele não é confirmado instantaneamente, ela fica pendente ali. O minerador, o que ele faz? Ele resolve o problema, aí beleza, ele vai ganhar os bitcoins, mas para isso ele precisa pegar o máximo de transações possíveis que estão ali pendentes na rede e inserir nesse bloco, que ele tem um tamanho, né? Inseriu todas as transações, confirmou, validou. Então, o que esse processo faz? Ele traz a segurança que você não pode reverter uma transação, porque olha o tanto de trabalho bruto que foi executado para poder validar a sua transação. Então, não pode simplesmente qualquer pessoa ir lá e reverter a transação. Então, hoje ainda é relativamente bastante diversificado em relação a esses mineradores. A gente tem algumas empresas que detêm relativamente uma porcentagem grande, mas é uma coisa que é favorável a eles continuar de uma forma descentralizada, porque se ele se tornar um dia
centralizado, ele vai perder o seu valor. Tecnicamente, Vai virar comum como os ele vai demais, né? virar $1, vai virar R$1. Então, esse valor principal que está inserido nele não vai ter mais força. E Né? outra oferta é global, é diferente da Exatamente. oferta. Mas em questão de segurança, não é também tão desatrativo. Não sei se existe essa palavra, mas... Aham. Porque, exatamente, a gente sabe que algumas pessoas já perderam muita grana, né? Porque perderam a senha, não é isso? Exatamente. Perderam... E na questão, quando a gente pensa em corretora, que eu perguntei para você se de alguns bancos e tal já terem interesse no Bitcoin e nas outras criptomoedas, porque provavelmente eles vão trazer o quê? A segurança, né? Porque vão estar Custodiando, custodiando Sim. e aí também entregando, ofertando mais segurança para o cliente, né? Para algumas pessoas que se interessam, eu acho que sim. Pro banco é muito interessante. interessante, porque qual que é o business do banco? É ter o máximo de dinheiro possível sob custódia. No começo, se achava muito, tinha a guerra de, o Bitcoin ele vai substituir a moeda fiduciária. Então, o banco olhava com uma versão muito grande, tipo assim, não quero que isso aconteça. Então, ele tinha uma versão muito grande. Inclusive, quando a Brasil Bitcoin... Até de desdém, né? Exatamente. Então, quando a Brasil Bitcoin abriu as operações... e a gente abria... Na época não tinha Pix, igual, é até bizarro pensar, né, que não existia. Mas a gente abria conta em banco tradicional, eles, fechavam a conta. Eles alegavam desinteresse comercial porque eles não tinham interesse em trabalhar com aquilo, eles sempre atrelavam a coisa negativa de terrorismo, de golpe e tal. Sim. E aí, com o passar do tempo, né, foi se criando essa robustez no mercado. Aí chega um banco grande aqui no Brasil e fala, peraí, isso aqui tem um valor. Se eu trazer isso daqui para cá, eu vou ter mais dinheiro para mim e aí eu vou conseguir trabalhar esse dinheiro emprestando, enfim, fazendo esse business. Então, o rolê do banco é esse. Ele começou agora a ficar mais familiarizado com as criptomoedas porque começou a observar vantagens em custodiar e também oferecer para os seus clientes. Ele faz a máquina dele girar, né, de fato. O Bitcoin é semelhante a NFT? O NFT, basicamente, ele é único, então ele é um token não fungível. Então, diferente do Bitcoin, que, por exemplo, o Bitcoin que eu envio para você, ou o Bitcoin que eu envio para você, ele é a mesma coisa. Quando você pega uma nota de R$100, beleza, que ela tem uma numeração diferente, mas é os R$100, é a mesma coisa. Tem o mesmo valor. O NFT não, o NFT ele é único. Então, a gente vê igual aquela coleção lá que ficou bem famosa dos macacos, né? Em que existiam 10.000 unidades, mas cada um é diferente. Então, o que vale por conta das suas características, por conta, por exemplo, dos acessos que ele dá, é diferente do que o outro pode proporcionar. Então, hoje a gente também está vendo um mecanismo muito grande de adoção por parte de eventos para fazer ingressos com NFT. Porque aí você consegue ali, proporcionar uma experiência um pouco mais exclusiva para o usuário, consegue oferecer mais benefícios e a segurança também da blockchain, né, em si, que é esse processo, né, de validar as transações, trazer a segurança com a descentralização. Então, o NFT, ele parte da tecnologia do Bitcoin, que é a blockchain, mas ele está fazendo com que se torne cada vez mais mainstream, sabe? Então, o NFT, eu digo até que ele se tornou mais popular do que as criptomoedas muito mais rápido. Sim. Porque eu acho que até, no geral, o público geral saber o que é criptomoeda, eu acho que demorou uns 10 anos, talvez. Que tem mais ou menos esse tempo, não tem? Não começou em 2013, talvez? O Bitcoin, ele... O white paper dele foi publicado em outubro de 2008. O quê? Traduz aí pra mim. O white paper... Pra nós. Verdade, né? É os papéis, né? Os papéis de transações, é isso? O white paper, basicamente, é como se fosse um documento onde ele coloca todas as regras de como que funciona o protocolo. Então, todas essas informações que eu falei, por exemplo, da mineração, como que funciona, sistema de bloco, de validação de transação, como que vai funcionar o sistema, ele estava dentro de um documento, que foi escrito pelo Satoshi Nakamoto, né? Que é o cara que ninguém sabe, Você acabou né? de revelar. Não, mas a real é que o Satoshi em si ninguém sabe, né? Quem que é. Mas que é uma das coisas mais loucas em relacionadas ao Bitcoin, que é ninguém sabe literalmente quem que é o criador, né? O cara nunca quis se revelar. Se é que é um cara, se né? é que é um cara, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, ninguém sabe, né? Então, basicamente é isso.
Maravilha. E como começou ali a Brasil com Bitcoin, Aham. essa questão? Como Aham. você se encontrou nesse meio? Boa, beleza. Voltando um pouco à história, quando eu quebrei, vamos dizer assim, depois que eu ganhei os 6 dígitos e depois eu perdi, tipo assim, eu fui do ápice a voltar do zero de novo, eu experimentei, tipo, o que era bom relacionado à riqueza e tal, e voltei do zero de novo. Beleza. Aí eu falei, pô, e aí eu vou ficar nessa situação? Porque eu pensei, foi muito bom aquele período. É muito legal você ter a liberdade, você poder fazer as coisas que você quer. E aí eu ficava procurando maneiras de fazer aquilo e eu vi que as operações ali de criptomoedas em si não tava mais sendo tão atrativo, tão bom. Começou a entrar Sim. muita gente, então ficou mais competitivo. Oferta e demanda, né? Exato. Então, eu pensei, pô, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu pensei? Na época, ali foi 2019, né? Final de 2019. O meu primeiro emprego, antes ainda de trabalhar com criptomoedas, foi como designer. Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu queria ser youtuber. Aí eu queria ter um canal de gameplay. Só que eu não tinha um PC muito bom e eu via os grandes canais que eles tinham intro, tinha, pô, uma identidade muito top. Eu falava, pô, eu quero ter isso daí também. Só que eu não podia pagar alguém para poder fazer. Então eu falei, eu vou aprender eu mesmo. E aí eu fiz e eu gostei. Aí eu falei, não, vou fazer outra porque eu acho que dá para fazer melhor. Aí eu fiz. Aí eu fiz a terceira. Eu falei, pô, peraí, eu tô gostando mais de fazer isso, de mexer com Do isso, que do jogar. que de jogar e de ser youtuber, assim, de fato. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu comecei a, tipo, aprender no YouTube mesmo, como que fazia. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Então eu já tinha uma noção relacionada a design ali, de marketing. E aí no final de 2019 eu falei, pô, eu acho que se eu agregar valor em alguma empresa que já está estruturada hoje no setor de criptomoeda, eu acho que tem um match aí, tipo assim, pode ser uma coisa legal. Aí basicamente eu peguei lá a lista de todas as corretoras de criptomoedas, empresas relacionadas a isso aqui no Brasil. E eu mandei um e-mail, pô, e aí, tal, ó, seu Sou conhecimento sobre o mercado, acho que eu posso agregar, e mandava o portfólio lá e tal. Basicamente, nenhuma respondeu. A única que respondeu foi a Brasil Bitcoin. Na verdade, quem me respondeu foi o Eric, que é um dos sócios fundadores. E, por coincidência, a gente já tinha conversado no passado, quando ele e o Marco tinham aberto a Brasil Bitcoin. Porque lembra que eu comentei que eu tentei abrir também uma plataforma ali e tal, que não deu certo no final. Mas a gente tinha trocado ideia ali, tipo, ó, se quiser conversar aí algum dia, tamo aí. Então, eu acho que quando ele leu o e-mail, ele já relacionou. Falou, aquele cara lá e tal, legal. Aí ele pegou e falou, não, pode ser interessante, porque a gente está estruturando aqui, está escalando, eu acho que pode fazer sentido você fazer parte, sim. Vem pra cá pra gente trocar uma ideia, conversar. Eu falei, beleza. Isso era em dezembro de 2019. E aí ele falou, você consegue vir aqui dia 24? 24 de dezembro, Natal. Véspera de Natal. Aí ele, véspera de Natal, 15 horas. Eu falei, tá. Tipo, porque eu vejo que quando você tá fissurado por uma parada, você quer fazer acontecer, não tem, tipo, empecilho, se é feriado, enfim. Eu falei, não, beleza. Aí, volta, né? Eu tinha voltado a morar com meus pais, aí eu chego na minha mãe e falo, então... calma aí, você quebrou depois que você saiu de casa, então. Tipo, eu saí de casa porque eu tava muito bem, né? E aí tava, nossa, Voando, voando. né? Aí eu quebrei, aí eu, mãe... Cortaram as asinhas. Ô, mãe, tudo bem? Só que Dá saudade. pra rasgar a emancipação. Então, aí eu voltei. Aí foi nesse período que eu tava nessa badzinha de, tipo, pensar, pô, já fui lá, como que eu vou fazer pra voltar de novo, né? E aí eu falei, então, mãe, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí ela, hoje? Eu falei, pô, vão te sequestrar, não sei o quê, tipo, tá maluco e tal. Aí eu falei, não, eu vou fazer lá, eu conheço quem que é, não conhecia direito, mas eu falei, não, eu conheço, pode ficar tranquilo. Aí eu peguei e fui lá, aí a gente trocou ideia, com o Marco e com o Eric. Eu jurava que você ia falar que tava fechado. Não, aí eu cheguei lá, eu até errei o lugar, eu lembro. Aí eu realmente achei que tava fechado. Mas aí eu cheguei, aí conversei com eles. Não, beleza, por nós, beleza, pode começar já. A gente vai entrar em recesso agora, mas dia 6 a gente volta.
Mas volta pra sua casa, pense e tal. Não, vou pensar. E na minha cabeça, Já pensei, já tá decidido. Não, eu vou pensar cuidadosamente. Já tava decidido já. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu já tinha tomado decisão internamente, mas eu voltei e falei, não, vou refletir de fato, refleti lá. Eu falei, não, é isso que eu quero, beleza. Aí a princípio era o quê? Pra eu fazer a publicação de conteúdo nas redes sociais da Brasil Bitcoin. Na época tinha 50 mil clientes, que é consideravelmente bastante até, só que não tinha estruturado ainda um marketing, um conteúdo, um comercial. Porque, diferente das outras corretoras, que basicamente, geralmente, chega alguém com um aporte muito grande, que, tipo, contrata desenvolvedores, a Brasil Bitcoin, quem desenvolveu foi o Marco e o Eric do zero. Então, eles tinham todo o conhecimento, assim, propriedade de tecnologia, de segurança e tal, só que não tinha alguém para agregar nessa parte, assim, de conteúdo, para escalar, assim, um negócio de fato. Mas aí eu entrei para fazer a questão ali da publicação, de posts. Aí, beleza. Fui lá, aí comecei a trabalhar com isso, a melhorar. Nossa, era muito ruim os posts. Eu lembro que eu vejo agora, né? Eu vou mostrar pro pessoal lá e aí eu falo, não é possível, que eu que fazer Mas isso. pra época você tava ótimo, até porque você foi contratado, Exatamente. Né? E aí eu fazia, só que não era o suficiente para mim. Eu falava, não, eu não quero trabalhar fazendo isso. Então, eu era o cara mais chato da empresa, porque, tipo, eu fazia, eu terminava o que eu fazia, era igual na escola. Eu terminava o que eu fazia, aí eu falava, e aí, Marco, mas isso aqui não dá pra desenvolver, não? Dá pra fazer isso aqui e tal? E ficava jogando as ideias ali e tal. E aí, não, dá, mas aí precisa disso, precisa daquilo. E aí, boa parte das coisas para poder desenvolver precisa o quê? De uma estrutura de layout, né? Você precisa manjar, de identidade visual e tal. Eu falei, não, eu vou aprender, então, como é que faz? Então, eu comecei a aprender como que faz uma interface de usuário de aplicativo, de plataforma web. Comecei a estudar concorrentes, comecei a estudar os fundamentos, assim, da experiência do usuário. E aí, a gente começou a desenvolver. E aí, tipo, com isso, a gente começou a trazer novas funcionalidades que os concorrentes não tinham na época. Então, por exemplo, a gente foi a primeira corretora que implementou o Pix na plataforma. No dia do lançamento do Pix, a gente já estava integrado já com o sistema. Do Pix ou Pix? Pix. Ah, tá. Tem também o cartão de débito, que a gente fez uma parceria com a Elo e a gente emite cartão com ele. Então, o que acontece? Hoje não existe mais aquela história de, mas o Bitcoin ele não é aceito em nenhum lugar. Hoje, com o saldo que você tem na Brasil Bitcoin, você consegue em qualquer maquininha que aceite uma bandeira Elo, que são todas hoje, né? E você consegue pagar. O lojista, ele não precisa aceitar criptomoeda Bitcoin. Porque já faz a conversão na hora. A gente já faz a conversão na hora. Aí o usuário nem precisa entrar na plataforma para poder converter. Porque como a gente é uma plataforma de negociação, então o usuário, a gente já tem um preço ali, né? Então quando o usuário realiza a compra, a gente já liquida isso automaticamente no nosso livro. Então, basicamente, a gente começou a inovar bastante, e aí a empresa começou a crescer muito, e aí a gente teve o ápice, que foi 2021 para 2022, relacionado a preço, boom de mercado. Então, a empresa começou a crescer muito e eu também estava me desenvolvendo muito. Então, eu comecei a crescer bastante, a equipe começou a crescer, e aí eu comecei também a me desenvolver um pouco mais na área de relações humanas, porque eu sempre fui um cara muito difícil relacionado a isso. Introvertido. Porque desde a época da escola, assim, eu era um nerdzão. Então, igual eu tava falando, eu terminava tudo muito rápido, só que aí eu ficava meio hiperativo, porque acabou, mas e aí? Fazer o quê? Aí eu tomava várias advertências por comportamento, porque eu terminava muito rápido, aí, sei lá, eu queria conversar, eu queria fazer outra coisa, e, tipo, a escola é meio quadrada, assim, né, pra essas coisas. Então, enfim, basicamente foi isso. Aí eu comecei a crescer bastante e aí a gente tá aí até hoje, né? Muito bom, muito bom. E aí você hoje também tá na Arctic. A Arctic. E o que é a Arctic? Explica pra galera, já Arctic faz Sports. o jabá já da Arctic. Eu vou contar também a história que é muito interessante em relação à criação da Arctic. A gente começou a ter essa ideia ali no início de 2021, que foi justamente esse boom. O Marco, ele entrou em contato comigo e falou assim, a gente está num momento de ascensão muito grande e a gente queria diversificar o nosso portfólio, assim, de empresas, de investimentos e tal. E ele falou, não, você é um cara muito competente, eu quero que você esteja junto em tudo que a gente for abrir.
Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, se você tiver alguma ideia de negócio, alguma coisa, fala comigo e vamos tocar pra frente isso daí. Falei, tá bom. Aí, na época, lembrando que teve a pandemia, né, nesse período, uma coisa que estava bem em alta é porque o esporte convencional ele tinha dado uma paralisada, né, por conta da Sim. questão do contato ali que tinha e Pandemia, tal. né? E estava muito em ascensão o esporte eletrônico, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado muito a fundo para entender a grandeza e a proporção que esse mercado estava tomando. Do e-games. Né? E aí eu comecei a ver que aqui no Brasil já tinha uma estrutura muito grande de outras equipes, tipo Loud, Fluxo, Los Grandes, tipo, muito gigantescos, assim, relacionados ao engajamento, se associando a grandes marcas. E eu falei, pô, aqui acho que tem um movimento legal. Aí eu conversei com o Marco e falei, ó, e se a gente fizer aí uma equipe e tal? E o Marco, ele é fissurado em CS, ele joga CS desde antes de eu nascer, sabe? Então, Pô. é o cara que ele já tá bem atrelado a esse 1.6, mundo. Lan House. Eu acho que ele joga desde 1.5, tipo, Nossa. é que ele é velho, não, coitado, zoeira. Mas aí eu cheguei com essa ideia, não, e a gente vamos estruturar uma questão de conteúdo ali. Aí falou, não, beleza. Aí, a princípio, ia ser eu, o Marco e o Eric. Aí ele falou, eu quero chamar mais uma pessoa também, que é o Dom. Eu não conhecia ele. Ele falou, eu acho que ele vai ajudar bastante nessa questão da administração, do negócio, na cultura da empresa. Eu falei, então, massa. Aí eu conheci o Dom a fazer a abertura da arte aqui. E aí a gente sentou, conversou relacionado ao projeto, como que ia ser a identidade visual, quais que iam ser os valores. Porque o que acontece? A gente tinha uma grana para poder investir no projeto, só que a gente começou a ver algumas coisas relacionadas à estrutura que, assim como no futebol, por exemplo, que tem muito moleque que, mano, joga demais, só que o cara não tem uma estrutura para poder crescer e se desenvolver. No CS é a mesma coisa. Então, o que acontece? Tinha alguns jogadores ali que, tipo, já eram badalados e tal, e você já precisa fazer um investimento gigantesco para poder começar com eles, enquanto tem outros, são jovens, aliás, às vezes não tiveram oportunidade, que às vezes, tipo assim, dá mais bala que os caras que estão lá, na visibilidade, só que ainda não teve uma oportunidade ali de fato. Falei, então, já vamos começar com essa pegada. Beleza, a gente vai começar com estrutura forte, mas vamos fazer meio que uma peneira pra gente pegar uma galera que gosta muito do jogo, só que às vezes não tem uma oportunidade. Então, foi isso que a gente fez. A gente podia já começar pegando caras que já são, tipo, bem grandes, já tem visibilidade e tal, mas a gente definiu dar essa oportunidade pra galera fazer essa peneira. E com certeza foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a gente fez a peneira, aí a gente começou a analisar o perfil, o comportamento, porque às vezes você olha de fora, você olha assim, os caras lá tudo jogando, aí você fala, pô, esses caras têm a vida feita, né? Os caras ficam jogando, ganham dinheiro, mas só que na real, por trás de tudo isso, os caras são atletas. É igual esporte. 100% atletas. Então, imagina, a gente deu uma estrutura para eles que era uma casa, tipo, muito boa, que tinha uma sala mais ou menos desse tamanho, assim, que tinha os PCs e tal, tudo com ar-condicionado. Tinha uma pessoa lá que cuidava de tudo da casa, tipo, almoço, janta. Eles não precisavam se preocupar com nada, só jogar. Tinha nutricionista, psicólogo também. Então, era uma estrutura muito forte. Porque quando você está falando de alto desempenho, de performance, cada detalhe importa muito. Então, até hoje tem equipes que não têm, né, esse apoio de psicólogos, de nutricionistas. E a gente já foi... Eu até vi recente no próprio futebol ainda tem equipes que não tem assim, da Série A. Isso é uma coisa muito importante, porque se você não tá com o mental em dia, esquece, seu desempenho com certeza vai ser impactado. Então, a gente começou com esses jogadores do zero, vamos dizer assim, mas com estrutura forte. Então, a gente começou campeonatos de amadores, aí foi jogando aqui e tal, aí começou a ganhar uns campeonatozinhos aqui, foi pegando uma atração. E aí eu lembro que foi, eu acho que março ou foi abril de 2022. O Dom, ele chegou e falou assim, cara, vamos assistir o Mundial de CS? Aí eu falei assim, pô,
beleza, quando? Aí ele falou, não, que vai ser mês que vem. Aí eu falei, pô, tá maluco, vai ser na Bélgica, não tenho dinheiro, tá ligado? Pra ir. Aí ele, não, pô, vamos, não sei o que, tá. Eu falei, mano, não dá, velho, tal. Aí passou 2 horas, aí chega o Marco também na minha sala. Como assim você não vai e tal? Eu falei, pô, Marco, você que paga meu salário, você sabe que eu tô ganhando. Como que você quer que eu vá pra Bélgica do nada? Aí ele, ó, é o seguinte, vou te dar meu cartão e você parcela em 12 vezes. Porque na época eu tinha limite nenhum, o Nubank me odeia. Mas aí ele falou assim, ó, você já falou pra mim que não tinha limite, se esse é o problema, ó, você pega o meu cartão, parcela em 12 vezes, você vai me pagando. Aí ele é esperto, né? Porque não tem como eu dar calote nele, ele vai me descontando, vai me pagar. Então eu falei, não, só se vive uma vez, né? Tipo, Só se vive uma vez. vamos lá. Já perdi 6 dígitos mesmo. E não tinha viajado pra fora, né? Então, Literalmente perdeu. Agora seria uma experiência, né? Exato. Agregada, pelo menos. Exato. Aí a gente falou, não, então tá bom. Aí falei pro Dom, eu não manjo nada das passagens. Eu não tinha passaporte, tinha nada. Aí eu corri contra o tempo, tirar o passaporte, aí ele comprou as passagens. Faltando umas 2 semanas, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como que ia ser lá o trajeto da viagem. E aí eu vi que ia fazer escala no Canadá. Aí ele falou assim, tem que tirar o visto lá de conexão, mas é rapidão lá, eu tirei em 5 minutos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei lá no site, tava lá tentando tirar o visto, e aí pediu o código do visto americano. Aí eu falei, pô, não tenho, né? Aí, tipo, tinha uma seção que era o visto americano, você colocava e já tirava o visto, que tem... Aí depois que eu entendi, né, que tem uma relação ali entre os países. E se você não tem um visto americano, aí você tem que ir lá no consulado, não sei o quê. E, tipo assim, faltava 2 semanas pra viagem, não era, tipo, com antecedência. E só tinha a data pro outro mês. Nossa. Aí eu falei, não é possível. Porque o que eu tinha na minha cabeça, como eu nunca tinha viajado pra fora? Quando você faz conexão no voo, eu achava que você, tipo assim, saiu do avião. Aí você ficava numa sala, sim, e você não sai dali. Mas não, você pode sair, pode fazer o que você quiser. Dependendo do tempo, então. Então, por isso que tem essa burocracia nos países que exigem visto, né? Aí eu falei, nossa, já era, eu perdi a passagem. Era a passagem que não tinha reembolso. Aí eu falei, não, já era a viagem. Perdi mais não, 3 e a gente já tinha comprado o ingresso mó caro, porque a ideia era fazer networking lá com os donos de organização e tal. Eu falei, não é possível, mano, não é possível que isso tá acontecendo. Aí o Marco, e aí, mano, como que vai fazer agora e tal? Aí eu falei, tenho 2 opções. Ou eu aceito o prejuízo, e aí não vivo a experiência, ou eu vou ter que pesquisar uma outra passagem que passe por um caminho que não precisa do visto. Aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi que tinha uma que passava por Dubai, e Dubai não precisa de visto. Mas 6 mil reais. Eu falei, não é possível, mano. Aí eu falei, mano, só se viu uma vez parte 2. Porque eu não vou aceitar o prejuízo da hospedagem e do ingresso. Aí eu peguei... Aceita só um prejuízo, já era. Aí o cartão do Marco lá cantando. Aí eu, não, depois eu me viro pra pagar. Aí, o que aconteceu? O Eric foi inteligente, comprou o voo direto, foi de boa, tranquilo. O Marco e o Dom fizeram escala no Canadá, Porque eles já tinham visto. visto os 2. E eu, sozinho, Em Dubai. eu fui fazer escala lá. Aí, pô, tipo assim, beleza. Peguei o voo, 14 horas, é tenso, hein? É tenso. Avião Cheguei lá, é totalmente diferente. O alfabeto é diferente, as pessoas se vestem diferente, é uma outra cultura. É um pouco estranho, assim, você olha assim e fala, que é isso? Demora meio pouco. Aí eu lembro que eu cheguei de noite, lá eram umas 10, 11 horas da noite. E o meu voo era só 14 horas do outro dia, então eu tinha umas 15 horas de escala. Nossa. Eu falei, não, eu vou conhecer essa cidade. Só que aí, vi o preço do táxi lá do Uber, só pra sair ali e tal, era uns 300 reais, eu com mala e tal. Eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou esperar até 5 da manhã, vai abrir o metrô, porque lá o metrô já é dentro do aeroporto, não é igual aqui, que o de Guarulhos, que você pega um transfer e tal. Já é lá dentro do aeroporto. Eu falei, eu vou esperar 5 da manhã, vou comprar um bilhete, vou visitar os pontos turísticos rapidão e vou voltar.
Plano perfeito. Esperei, e eu virado lá, comprei uns Red Só se viu Bull uma lá, vez. comprei uns Red Bull lá, não, beleza. Aí, beleza, deu 5 da manhã, comprei lá o ticket, aí eu falei, não, vou lá no Burj, não, vou tirar uma foto lá, beleza. E era cedo, era 5 e pouco da manhã isso aí. Cheguei na estação do Burj, na estação tem uma passarela que você vai chegar lá direto, porque não é tão próximo assim, que ela é climatizada e tal. Só que ela abre 8 da manhã. E era muito mais cedo, era 5, 6 da manhã. Aí eu falei com um cara lá, né, com um inglês totalmente da Deep Web. Amigo, como que eu faço pra chegar lá? Aí ele, não, tipo, essa hora não dá, tem que esperar até 8. Eu falei, pô, eu não consigo esperar até 8. Aí, dá pra você ir a pé. Eu falei, quanto tempo é? Uns 12 minutos. Eu falei, de boa. 12 minutos, tranquilo. Desci, aí o metrô lá todo climatizado. Não juro, tipo, abriu a porta automática lá, eu senti um bafo quente assim, parece, tipo assim, eu falei, não, 50 deserto. graus. não, e era 5 da manhã. E eu juro, tava muito mais calor do que tá agora lá fora. Tá muito calor agora, mas tava muito mais calor. E às 5 da manhã, eu falei, não é possível. E eu sem água lá e tal. Eu falei, não, mas eu vou lá. E eu igual um camelo lá. E aí, beleza, cheguei lá. Pá, tirar foto rapidão. Vou voltar. Voltei correndo, morto, cansado. Aí, cheguei lá na estação, aí eu fui visitar o outro lá, que é o Dubai Frame, eu nem sabia que existia, que os caras não tem o que fazer, né? Eles fizeram um quadrado gigante lá, tipo, gigantesco. Aí fui lá no parque, pá, tirei a foto, beleza. Aí, depois voltei para o aeroporto, consegui pegar o voo, não perdi o voo. Não perdeu. Nessa história eu não perdi o voo, né? Eu jurava que ia até a parte 3 e só Não. se vive uma vez. Não, pelo menos não deu nada errado com o voo. Aí, ok, eu cheguei lá em Bruxelas, na Bélgica. Só que a gente fez um caminho que a gente ia dar uma turistada, sempre a gente ia aproveitar, né? Que lá é tudo perto, lá de trem, você vai rapidão. Aí a gente ia primeiro para Amsterdã, na verdade. Então todo mundo foi para Amsterdã e a passagem mais barata que eu tinha achado era para Bruxelas. Eu tinha que pegar um ônibus para poder chegar em Amsterdã. Aí eu já tinha comprado a passagem, cheguei lá. Aí, lá na Bélgica, é onde faz aquela cerveja Stella Artois, né? Aí eu falei, vou testar. Os caras falam que aqui é diferente. Aí, tomei assim, me senti muita coisa diferente, beleza. Aí eu fui lá, achei onde pegava o ônibus. Peguei o ônibus. Tô lá de boa no ônibus. Por conta da cerveja, deu vontade de ir no banheiro. Vou no banheiro aqui. Eu vou lá, procuro. Cadê o banheiro? Aí eu, como assim? Aí eu cheguei no cara... lá no motorista, falei, amigo, não tem banheiro aqui e tal? Aí ele falou, não, só sorte que a gente vai parar no posto aqui pra abastecer, aí você vai lá e usa. Sabe, tipo assim, quando você tá explodindo de vontade de ir no banheiro, que é tipo assim, só você abrir a porta e já chega. Eu saí do ônibus, aí eu entrei na conveniência, louco, eu já vi ali, banheiro. Aí eu falei, nossa, quando eu cheguei, tinha uma catraca. Aí, oxi. Aí eu olhei assim pra catraca, tinha que botar 50 centavos de euro. E eu não tinha. Aí eu falei, não. Pular a catraca, com a porra não é possível. Aí eu tinha, por sorte, eu tinha a nota de euro. Só que eu não sabia falar pro cara, tipo, trocar e tal. Aí eu peguei e abri o tradutor lá e tal, trocar e tal. Aí eu cheguei no caixa rapidão. Aí o motorista do ônibus tava na fila. Né? Aí o motorista do ônibus tava na fila. Eu falei, você não sai sem mim, hein? Você me espera aí que minhas coisas estão lá dentro. Aí... beleza, fui no banheiro, voltei. Cara, quando eu cheguei a Amsterdã, que eu encontrei o Eric, parecia que eu encontrei, tipo, um pai que eu nunca tinha visto, tá ligado? Eu falei, nossa, graças a Deus, tipo, eu encontrei alguém que eu conheço, porque você tá do outro lado do mundo. É uma experiência muito louca, primeira vez ainda. Mas, enfim, aí a gente deu uma turistada e aí foi, de fato, pro evento lá, viu? Estrutura animal, muito top. A gente fez várias conexões lá, valeu muito a pena, a real é essa. E aí a gente voltou pro Brasil e continuou empenhado, né, para poder desenvolver o time, crescer cada vez mais. E aí a gente conseguiu, porque tem 2 mundiais todo ano, né, então a cada 6 meses. Então a gente foi nesse da Bélgica e o próximo ia ser no Rio de Janeiro, que teve, né, no ano passado, final do ano passado.
Rio de Janeiro. E aí se joga os qualificatórios abertos. Então qualquer pessoa, a gente aqui, ó, pode montar um time e jogar. É difícil de conseguir a vaga, né? Porque, tipo assim, imagina, A competitividade tem é 500 times e passa 5. Passa menos de 1%. Então, realmente, aqueles que são mais estruturados passam. Então, eu não posso, pelo menos. A gente Tô pode fora, tentar, a tô gente pode fora. tentar, né? Mas a gente era um time bem, assim... ninguém botava fé que a gente tinha capacidade de passar, porque tem esse qualificatório aberto, aí depois tem o qualificatório fechado, aí tem o Mundial. É uma seleção, assim, absurda. Quem chega no Mundial é porque top de verdade. E é quanto tempo tudo isso? Olha, o qualificatório aberto, ele dura mais ou menos 2 semanas. Então, ele tem os dias específicos ali, E né? é mata-mata, perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Já era. Então, É você como se não fosse pode uma errar. Copa, praticamente, né? É. Pensando no futebol. Exatamente. Então, você tem que dar a vida ali, literalmente, todo o jogo. Porque, às vezes, você pega um time que, tecnicamente, é pior. Aí, você não bota fé. É um mapa só. Você pode perder. Se perdeu, já era. Então, a gente começou a disputar esses qualificatórios abertos. E eram 3. Os 2 a gente perdeu. Aí tava no terceiro. Aí só tinha mais uma vaga, eu acho. Só tinha mais uma vaga. E aí a gente tava disputando lá e tal. E aí o jogo classificatório final era... Porque o Corinthians, ele tem time de CS também. sim. Aí era a gente contra o Corinthians. E a gente nunca tinha ganhado dos caras. E aí a gente, tipo assim, tava lá, faltava uma partida só que é muito difícil. Então, mas a gente jogou e ganhou. Absurdo. foi festa. Porque, assim, nunca houve na história uma coisa parecida num time em um ano que saiu do zero. Beleza, tinha toda a estrutura, o dinheiro, ok. Só que você vê no futebol, o PSG gasta bilhões e não ganha a Champions League. Então, beleza, tinha a grana, mas pegou os caras, tipo assim, do zero, literalmente, e foi trabalhando a mentalidade até, de fato, conseguir. Aí a gente classificou. Foi a maior festa que você pode imaginar, porque, imagina, o Mundial, ele foi no Rio de Janeiro, só que esse qualificatório fechado foi na Suécia. Então, a gente classificou para jogar na Suécia. Então, assim, e é uma estrutura muito, muito absurda de top, assim. Porque eles pagam passagem para todos os jogadores, o coach. Quem é da staff, assim, paga, né? Mas é uma estrutura muito boa. O hotel que fica é muito bom. Vem a van e leva pro, tipo, estúdio, lá onde joga. Qual que é a Absurdo. média de idade dos jogadores, assim? Do nosso time, 21 Meu, anos. agora Só que é imagina- muito jovem, muito jovem. Então, imagina a molecada contemplando tudo isso, tipo, viajando pra outro país. Né? Todo mundo fica muito fascinado, né? Pra maioria ali era a primeira viagem internacional. Então, é uma experiência única. Sim. Então, a gente foi pra lá, a gente não conseguiu a classificação pro Mundial, mas foi uma experiência muito absurda. E falando sobre a idade, só pra você ter uma ideia, o jogador que teve mais destaque no nosso time, aí eu digo em questão de desempenho, mas a gente sabe que é um jogo coletivo, mas eu digo um cara em específico que se destacou muito foi o History. Ele era um moleque que tinha acabado de fazer 18 anos. Quando ele entrou no time, ele tinha 17. Ele nunca tinha jogado competitivamente, assim, profissionalmente mesmo. Só que ele já era um cara que dava muita bala. Então, quando ele entrou no time, ele entendeu a mentalidade, tipo, de alta performance e tal. Aí ele voou. Aí deslanchou. Então, ele também foi um cara muito visado dentro da organização, que sofreu muito aliciamento de outras organizações. Tipo assim, eu quero esse cara aí no meu time. E aí, no final do ano passado, a gente não conseguiu segurar ele. Porque aí veio uma outra organização, que era Maior. o Fluxo do Nobru. Sim. Aí chegou e falou, ó... E com um quero nome esse cara. absurdo, né? Então, assim, é claro que o jogador tem um contrato, mas, enfim, no final é a vontade do cara. O que vai adiantar eu manter o cara que ele não tá aqui, ou eu vou travar, às vezes, a carreira dele. Então, aí ele foi pro Fluxo. Inclusive, muito louco é que no Mundial seguinte, ele conseguiu a classificação. Ele foi um dos jogadores mais novos a jogar o Mundial. Então, assim, ele ajudou muito a gente a crescer, tipo, colocou a gente em outro patamar, seguiu carreira, tipo, foi pro Mundial, o moleque, tipo, tá estourado, é muito brabo. Ô Jorge, você é um cara novo. Você Sim. tem 22 anos, não é isso? 22, 22 anos. E você tem uma história de pessoas bem mais velhas. Já sofreu alguma discriminação, assim, além daquela parte da emancipação, pela sua idade? Assim, tipo, o pessoal, você chega num ambiente,
A galera dá uma olhada assim e fala, o que esse moleque tá fazendo aqui? Olha, eu não lembro de um exemplo específico, mas sempre foi um desafio para mim mesmo, em eventos, assim, e tentar fazer essas conexões, porque igual eu comentei, eu nunca fui um cara muito extrovertido, assim, e tal. Então, sempre foi um desafio para mim. Tipo, para mim, esse aqui que eu tô fazendo agora é um desafio, porque é uma Sim. parada que eu nunca fiz antes. Sim. Então, é uma coisa nova, mas que é uma coisa que eu sei que é necessária para eu continuar me desenvolvendo, né? Cada vez E não mais. só pra você, né? Na verdade, você tá contribuindo com várias outras pessoas que também podem ter o mesmo Claro. perfil que você. Exato. Então, é uma contribuição. Fica a dica também. pra você que tá em casa aí. É porque, Não tipo, importa ser extrovertido, né? Aham. Basta ter um pouquinho de ambição também, né? Sim. Que eu acho que Vontade. foi isso que fez você ter esse processo todo aí. O importante é treinar cada dia e melhorando. É o que eu sempre falo, né? Você ser 1% melhor que ontem e 1% pior que amanhã. Então, você sempre se compara com você mesmo ali. Então, porque é muito fácil você olhar, por exemplo, a gente estava comentando do Joel J. Puta palestrante. O cara Sim. entra no palco lá, pô, faz um show. Se eu entrar num palco, com certeza não vou ter a mesma coisa que ele. Mas se esse é o meu objetivo, a minha ambição, então que eu Vai dê um passo a aperfeiçoando, né? passo, né, dia após dia, até eu chegar lá. Às vezes eu começo com uma palestra com um público menor, às vezes eu treino sozinho, às vezes eu vou adquirir conhecimento lendo livros, enfim, tem várias fontes. Eu acho que o conhecimento nunca esteve tão democrático quanto hoje em dia, né, por conta da internet, né, os Sim. influenciadores, livros, né, é muito acessível hoje em dia. Eu vejo que você é um cara muito desconstruído para várias questões, principalmente nessa questão É. de idade, questão de sucesso, lê bastante. Agora, a pergunta é, o que te move, cara? O que move você, assim, no seu dia a dia? Olha, o que me move, uma coisa que eu tô lendo um livro agora, que ele é relacionado à questão do propósito. Rick Harry. E aí, o que acontece? Eu, desde criança, eu achava que meu propósito, tipo, o meu motivo de estar aqui na vida era porque eu precisava ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? O dinheiro, ele é um ativo que ele flutua na sua vida, né? Então, se eu me mover puramente por dinheiro, imagina quando eu perdi lá a grana, então era pra eu entrar em depressão e tal. Só que esse não é o objetivo final. Então, eu vejo que um propósito que eu tô cada vez mais visualizando, que tá cada vez se tornando mais forte na minha vida, é de impactar pessoas positivamente. Então, às vezes uma mensagem que eu tô passando aqui vai mudar a vida de uma pessoa, uma atitude que ela vai ter e o efeito borboleta na vida dela, tipo, vai fazer ela tornar outra pessoa no futuro. Então, eu comecei a praticar, por exemplo, de postar stories, né, que você comentou, que era uma coisa que eu não fazia. Aí eu comecei a receber, tipo, um comentário, alguém, caraca, top essa visão, não tinha. E eu olhei isso, eu acho que não tinha, sei lá, mais 100 mil reais na minha conta, não me deixou tão feliz quanto eu ter visto aquele comentário, sabe? Feedback, né? Então eu falei, pô, isso daqui é agora o meu objetivo, de fato. Então é uma coisa que eu fui descobrindo até recentemente. Eu não tenho vergonha assim de falar nisso, porque eu acho que também a gente não já nasce, tipo, vou Sim. fazer isso. Mas eu tô visualizando cada vez mais que esse é meu objetivo de fato. Não só a grana, que a grana é importante, isso aí Sim, é sim. fato. Mas eu vejo um valor agregado muito grande nessa questão dessa positividade, você incentivar as pessoas a passar uma mensagem positiva, deixar um legado. Né? Então, Legal. pelo que você falou, o seu maior desafio hoje é falar também, né? Falar tem também. Essa questão da fala, Comunicação. comunicação, entre outras coisas. Inclusive, o Jorge tá abrindo um canal no YouTube, já Canal você no fala YouTube. pra galera aí, Da hora. pra galera te acompanhar. Agora, fala pra gente, se você pudesse deixar uma mensagem pra quase 8 bilhões de pessoas, o algoritmo vai entregar de alguma forma, Tá. post, banner, de alguma forma. Qual que é a mensagem que você deixaria pra galera? Seja melhor do que ontem e compare-se sempre com você mesmo. É isso que eu falaria. Sempre melhorar, um passo de cada vez. A vida é uma maratona, é uma pecinha que você vai colocando ali dia a dia. Não se comparar com outras pessoas e você vai ver o resultado no longo prazo, ele vai aparecer. É fato isso. Maravilha, que show. Agora, olhando pra essa câmera aqui, deixa as suas redes sociais aí, das suas, da Arte, da Brasil Boa. Bitcoin, as que você achar A relevante. minha rede social é @Jorge Alves, em todas, Instagram, o YouTube também, que é o canal que eu abri recentemente justamente para poder compartilhar
essas experiências, né, que eu estou vivendo na minha vida de forma positiva. A Arctic é @ArcticGGOficial e a Brasil Bitcoin é @BRBTCOficial. Muito bom. de bola. Cara, fantástico, hein? Que história maravilhosa, muito divertida. Muito obrigada, porque abriu, até pra mim também, viu? Você é bem novinho, né? Então, com uma experiência, uma bagagem muito grande, né? Sim. E eu acho super importante falar com pessoas também da sua idade, justamente por conta disso. Porque, às vezes, algumas pessoas podem pensar que a gente começa a vida depois dos 20 anos. Você começou, eu acho que com 12 anos, né? Exato. Então, viver é muito bom, ter a fase de criança é muito bom, mas quando bem estruturado, quando eu não entendi muito bem se você falou sobre se alguém, de fato, da família acabou falando para você, direcionando você nesse caminho, mas parece que não, que foi realmente você, né? Então, ter essa cabeça foi sensacional para que hoje você tenha o resultado que você está tendo e almejar cada vez mais. Com certeza. Obrigada por contribuir. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso, galera. Esse foi o nosso Pode Desconstruir. Eu sou o com H. Siga a gente nas redes sociais. O meu é Igor, com H, Souza.ufc. E a Line Brito, além do podcast que é Pode Desconstruir. Galera, Jorjão, última parte agora do nosso podcast. Se você chegou até aqui, o Jorge vai falar uma palavra pra galera comentar aqui embaixo. Uma palavra? Uma palavra. Isso. Crescer. Então, comente crescer aqui embaixo. Não esquece de enviar esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, porque a história do Jorge vai impactar a vida de outras pessoas também, assim como impactou a sua. Até a próxima, gente. Até a próxima. Esse foi o Valeu. nosso Pode Desconstruir. Obrigada por ter ficado até o final. Tchau, tchau. Valeu.